Breno fechou a capa de couro do diário, com uma força contida, seus nós dos dedos ficando brancos. Cada palavra que ele leu, ele, sobre o sonho da noite passada, sobre o beijo que ela imaginou com detalhes vívidos, era uma linha borrada entre inocência e obsessão. Aquele diário deixado em sua mesa por sua irmã Vitória era um problema grave, ou talvez seu instinto mais sombrio sussurrou, fosse uma confissão. Com um clique firme do mouse, ele cancelou todas as reuniões da tarde, uma por uma. Um silêncio pesado tomou conta da suíte presidencial. Seus olhos focaram no intercomunicador. Ele apertou o botão, sua voz saindo mais grave e rouca do que o normal, cortando o silêncio do andar executivo. Ana Clara, minha sala imediatamente. Se esse começo tenso já te prendeu, deixe o seu gostei para eu saber. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você para descobrir o que acontece depois dessa chamada. E claro, deixe seu nome nos comentários para quem sabe aparecer em uma futura história. O 50º andar da torre executiva era um mundo à parte, um aquário de vidro e aço polido flutuando acima da cidade. Para Ana Clara, de 24 anos, era o seu local de trabalho, e secretamente o palco de todas as suas fantasias. Ela era a assistente executiva do CEO, Breno Alcântara, e ela era boa no que fazia. Tão boa, na verdade, que havia se tornado invisível. Sua rotina era um balé de eficiência silenciosa. Café da manhã de Breno em sua mesa às 7h59. Agenda do dia revisada, filtrada e impressa às 8h. Relatórios financeiros compilados antes que a bolsa abrisse. Ana Clara era um fantasma competente, uma sombra de cabelos castanhos longos que deslizava pelo carpete cinza, garantindo que o império de Breno funcionasse sem um único ruído. E ela o observava. Ah, como ela observava! Ela via a maneira como ele inclinava a cabeça durante uma teleconferência tensa com investidores asiáticos, a ruga sutil que se formava entre suas sobrancelhas. Via como ele afrouxava a gravata, nunca em público, apenas quando pensava estar sozinho, com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo. Aos 36 anos, Breno era um homem no auge de seu poder, maduro, experiente e com uma beleza que a deixava sem fôlego. O rosto bonito, marcado por uma seriedade que poucas vezes se quebrava, era o centro do universo de Ana Clara. Se você suspirar mais fundo, vai sugar todo o oxigênio do andar, querida. Ana Clara deu um pulo, o rosto queimando em um tom de rosa profundo. Lucas, seu único amigo naquele mundo corporativo, estava encostado em sua baia, um sorriso zombeteiro nos lábios. Ele era designer gráfico júnior, e sua presença colorida era a única coisa que quebrava a monotonia cinza e azul da empresa. Lucas, você me assustou, ela sussurrou, ajeitando os óculos de armação fina que ela nem precisava usar, mas que a ajudavam a se esconder. Eu sei. Você estava com aquele olhar de novo, ele cantarolou, gesticulando com a cabeça em direção à porta de vidro fosco da sala do CEO. Sonhando acordada com o grande chefe. Sério, Aninha, se eu não jogasse no outro time, juro que até eu tentaria a sorte. Aquele homem é um espetáculo da natureza, maduro, rico, e aquele olhar de quem sabe exatamente o que está fazendo. Lucas, pare. Ana corou ainda mais. Ele é meu chefe, e ele é o senhor Alcântara. É só profissional. Profissional é a forma como você organiza a planilha de custos dele. A forma como você olha para ele quando ele não está vendo é, digamos, material para um romance. Ele riu. Ana Clara não tinha como explicar. Como dizer a Lucas que era tão aberto e confiante sobre quem era, que ela aos 24 anos nunca tinha sequer sido beijada, que toda a sua experiência romântica vinha de livros e dos sonhos que ela anotava cuidadosamente em seu diário de capa simples. Breno não era apenas uma paixão. Ele era um ideal. Um homem tão fora de seu alcance que era seguro adorá-lo à distância. Essa adoração silenciosa atingiu um novo patamar na terça-feira. O dia estava caótico. Uma negociação de fusão estava em andamento e a tensão no andar era palpável. Foi quando Vitória, a irmã mais velha de Breno e a temida CFO da empresa, passou pela mesa de Ana. Vitória era o oposto de Breno. Onde ele era uma força carismática contida, ela era puro gelo calculista.
Seus cabelos loiros estavam presos em um coque tão apertado que parecia doloroso, e seu olhar não avaliava, ele julgava. Vitória parou por um segundo, seus olhos varrendo a mesa de Ana, passando por Lucas e depois voltando para Ana. Ela não disse nada, mas um arrepio percorreu a espinha de Ana Clara. Vitória detestava distrações, e a ex-esposa de Breno, Juliana, tinha sido a maior distração de todas. Desde o divórcio tumultuado, Vitória via qualquer mulher que respirasse perto de seu irmão como uma ameaça em potencial. No meio dessa tensão, o impensável aconteceu. As portas do elevador privado se abriram e uma pequena figura disparou para o andar, rindo alto. Era Luma, a filha de 4 anos de Breno. Papai, eu achei você. Breno estava no meio de uma chamada de vídeo com o conselho, sua voz dura e precisa. Senhores, a projeção do quarto tri. Papai! Luma, uma explosão de cachos loiros e energia, correu direto para a sala de conferências de vidro. O escritório inteiro congelou. Vitória, que estava saindo de sua própria sala, fez uma careta de puro horror. Ana Clara prendeu a respiração. Breno olhou para cima. A dureza em seu rosto não apenas desapareceu. Ela se dissolveu como açúcar na água. Senhores, peço licença por um momento. Ele disse à tela, sua voz irreconhecível. Ele se levantou, a cadeira de couro de milhares de dólares deslizando para trás, e se ajoelhou no chão bem a tempo de pegar a filha em seus braços. Ei, meu amor, ele murmurou, enterrando o rosto nos cachos dela, e todo o poder e a gravidade do CEO desapareceram. Ele era apenas um pai. Eu não disse para você esperar com a babá lá embaixo? Mas demorou muito, Luma protestou, abraçando seu pescoço com força. Ana Clara observou, o coração batendo de forma errática. Breno, o homem que fazia nações financeiras tremerem, estava ali, no chão, fazendo cócegas em sua filha, rindo um som baixo e gutural que Ana nunca tinha ouvido. Ele a ergueu, beijou seu nariz e a colocou em sua cadeira. Tudo bem, você pode ser a CEO por 5 minutos, mas tem que ficar em silêncio, é um acordo? Luma riu e assentiu. Aquele momento, aquela visão da ternura crua e desprotegida de Breno, foi o que quebrou algo em Ana Clara. Não era mais uma admiração distante. Era algo mais profundo, algo que doía. Naquela noite, em seu pequeno e aconchegante apartamento, Ana Clara não conseguiu dormir. A imagem de Breno e Luma estava gravada em sua mente. Ela pegou seu diário, uma caderneta simples com uma capa floral que ela tinha desde a faculdade, e começou a escrever. Ela escreveu sobre a ternura dele. E então, inevitavelmente, ela dormiu. E ela sonhou. No sonho, ela não era a assistente invisível. Ela estava no escritório, mas estava escuro, a cidade brilhando como joias lá embaixo. Ela estava em sua sala, a grande suíte presidencial. Ele estava lá, não com o terno impecável, mas com as mangas da camisa enroladas, a gravata afrouxada. Ele não parecia um chefe. Ele parecia um homem. Ana, ele disse no sonho, sua voz grave enviando um arrepio por ela. Você acha que eu não vejo você? Ele se aproximou. Ela podia sentir o cheiro dele, algo amadeirado e caro. Ele levantou a mão, não para pegar um relatório, mas para tocar seu rosto. Seu polegar roçou sua bochecha. Tão dedicada, ele sussurrou. Tão inocente. E então ele a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas algo mais perigoso. Foi terno. Um toque lento e deliberado de lábios, uma promessa silenciosa. Ana Clara acordou com o coração disparado, o rosto em chamas. Era tão vívido, tão real. Ela agarrou seu diário novamente, a mão tremendo. Ela não conseguia guardar aquilo. Ela tinha que colocar para fora. Ela escreveu tudo, cada detalhe, o jeito que ele olhou para ela, o toque de seu polegar, a sensação de seus lábios, a confissão de que ele havia. Foi o desabafo de uma jovem que nunca havia experimentado nada daquilo, despejando sua alma na única confidente que tinha. Páginas pautadas. No dia seguinte, no escritório, Ana Clara estava exausta, mas com um rubor secreto. Ela se sentia tola, mas também um pouco mais corajosa. Ela não percebeu o olhar de Vitória. Vitória Alcântara não tinha chegado a CFO de um império bilionário por ser descuidada. Ela tinha visto o jeito que Ana Clara olhou para Breno e Luma no dia anterior. Não era a admiração profissional.
Era o mesmo olhar sonhador e perigoso que Juliana costumava ter, antes de quase destruir a empresa com seu drama e suas exigências. Vitória observou Ana o dia todo. Viu o rubor em suas bochechas, o sorriso pequeno e secreto que ela tentava esconder. Viu Lucas fazendo piadas em sua mesa e a forma como Ana o repreendeu, parecendo mais envergonhada do que irritada. A desconfiança de Vitória tornou-se uma certeza fria. Aquela garota era um problema. Uma bomba relógio de inocência que poderia explodir e causar tantos danos quanto a malícia de Juliana. Naquela noite, Vitória esperou. Ela viu Ana Clara arrumar sua mesa, seu olhar parando por um momento em uma gaveta específica que ela fechou rapidamente. Quando Ana saiu para o elevador, Vitória esperou exatos 10 minutos. Ela usou seu cartão mestre de acesso para entrar na área de assistentes, que agora estava silenciosa e escura. Ela não foi para o computador de Ana. Ela foi direto para a gaveta que Ana havia olhado. Estava trancada, mas era uma fechadura de móveis de escritório pateticamente simples. Vitória usou um clipe de papel e sua própria impaciência. Ela encontrou o diário. Primeiro, ela zombou. Um diário? Quão infantil. Ela abriu. Ela folheou as páginas, lendo sobre a admiração de Ana por sua ética de trabalho, seu respeito por sua liderança. Chato. Então ela chegou à página do dia anterior. A descrição de Breno e Luma. Vitória revirou os olhos. Tola sentimental. E então, ela virou a página e encontrou a entrada daquela manhã. O sonho. O sangue de Vitória gelou. Ela leu sobre o encontro noturno no escritório. Leu sobre o toque. Leu sobre o beijo. A descrição vívida e detalhada de uma fantasia que, para a mente de Vitória, era uma obsessão doentia. Ele me disse que me via. Ele me chamou de inocente. Ele me beijou como se eu fosse real. Vitória fechou o diário com um baque surdo. O horror em seu rosto foi substituído por uma fúria gelada. Isso não era uma paixão de escritório. Isso era uma fantasia elaborada, perigosa. O tipo de fantasia que leva a acusações, a escândalos. A garota não era apenas inocente, ela era delirante. Com o diário de capa floral em sua mão, Vitória saiu da baia de Ana Clara. Ela não hesitou. Ela marchou pelo corredor silencioso, seus saltos caros fazendo um barulho agudo no mármore, e foi direto para a suíte presidencial. Breno ainda estava lá, terminando uma ligação com Tóquio. Ele ergueu os olhos quando ela entrou sem bater, a irritação clara em seu rosto. Estou ocupado, Vitória. Vitória jogou o diário na vasta mesa de mogno dele. O livro deslizou e parou bem na frente do teclado dele. Você precisa ver isso, Breno, ela disse, sua voz baixa e cheia de veneno controlado. É Juliana de novo começando. O som do intercomunicador, com a voz grave de Breno Alcântara, foi como um choque elétrico. Ana Clara, minha sala, imediatamente. O sangue de Ana Clara drenou de seu rosto. No andar executivo, onde cada som era medido e abafado pelo carpete caro, um chamado direto e urgente do CEO era um alarme de incêndio. Lucas, de sua mesa, ergueu os olhos, o alarme visível em seu rosto. Ele fez um gesto de "o que foi?", mas Ana Clara apenas balançou a cabeça, paralisada. Ela se levantou, suas pernas parecendo feitas de algodão. Cada passo em direção à suíte presidencial parecia levar uma eternidade. A mente dela corria, frenética, revisando cada e-mail enviado, cada relatório compilado, cada ligação transferida. Teria ela cometido um erro na agenda dos investidores de Singapura? Teria ela misturado os horários da teleconferência? O estômago dela se revirou. Uma demissão. Tinha que ser isso. Um erro grave o suficiente para justificar aquele tom de voz. Ela parou diante das portas duplas de mogno, a mão tremendo enquanto batia. Entre! A voz veio de dentro, abafada e sem emoção. Ela empurrou a porta. Breno não estava em sua mesa. Ele estava de pé perto da vasta janela de vidro que ia do chão ao teto, dando-lhe uma visão de toda a cidade. Ele estava de costas para ela, as mãos nos bolsos, um monólito de poder em um terno cinza-chumbo perfeitamente cortado. A sala parecia ter sugado todo o oxigênio. Senhor Alcântara, o senhor me chamou, ela disse, a voz falhando, saindo como um sussurro. Ele se virou. Devagar. O rosto dele era uma máscara de frieza. Não havia a irritação de um chefe ocupado. Havia algo pior.
uma calma glacial, uma distância que ela nunca tinha visto. Os olhos dele, que ela secretamente achava tão expressivos, estavam duros como aço. Feche a porta, ele ordenou. Ela obedeceu, o clique da fechadura soando como uma batida de martelo. Ele andou até sua mesa, mas não se sentou. Ele parou ao lado dela e foi então que Ana Clara a viu. Em cima da superfície de mogno polido, ao lado de um laptop de última geração e um porta-caneta de prata estava seu diário. O diário dela, com a capa floral simples. O mundo de Ana Clara parou de girar. Ele tombou. Não era um erro de agenda. Não era um relatório financeiro. Era algo 1000 vezes pior. Era sua alma, exposta sob as luzes fluorescentes de um escritório. O ar deixou seus pulmões em uma golfada silenciosa. Eu perguntei à minha irmã. A voz de Breno cortou o silêncio. O que ela achava que era isso? Ela disse que era o início de um processo judicial. Uma armadilha de assédio. Um problema. Ele gesticulou para o diário, mas não o tocou. Ele olhava para Ana Clara como se ela fosse uma espécie desconhecida de inseto. Ela acha que você é uma golpista. Ele continuou, a voz baixa e cortante. Uma oportunista como... Ele parou, mas Ana Clara sabia o nome que ele ia dizer. Juliana. Mas eu... Ele se inclinou levemente para a frente. Eu acho que é apenas... inapropriado. Inapropriado. A palavra a atingiu como um tapa. Senhor Alcântara, ela começou. Lágrimas quentes brotando em seus olhos, queimando de humilhação. Eu posso explicar. Eu não sei como o senhor... Como eu o peguei? Ele perguntou, uma sobrancelha se arqueando. Não importa, o que importa é o conteúdo. Sonhos. Ele disse a palavra como se tivesse um gosto ruim. Sobre o seu chefe. Detalhes. Vívidos. Você acha que isso é um comportamento aceitável, senhorita Clara? Era para ser uma pergunta retórica, mas algo em Ana Clara se partiu. A profissional competente, a assistente invisível, desapareceu. Em seu lugar, estava apenas a garota de 24 anos, cujos segredos mais profundos estavam sendo dissecados sob uma luz fria. Ela não mentiu. Ela não tentou se defender. Ela desmoronou. Não! Ela soluçou, as lágrimas agora escorrendo livremente, manchando sua blusa de seda barata. Ela cobriu o rosto com as mãos, sem conseguir olhar para ele. Não é nada disso. São só coisas idiotas que eu escrevo. Breno, um homem acostumado com as mentiras calculadas de Juliana e a frieza estratégica de Vitória, foi pego de surpresa. Ele estava preparado para a negação, para acusações, até mesmo para uma tentativa de sedução. Ele não estava preparado para aquele colapso cru e totalmente vulnerável. Eu sinto muito, ela chorava, a maquiagem borrando em suas bochechas. Eu não sei por que escrevi. Foi só, eu vi o senhor com sua filha. O jeito que o senhor foi gentil. E eu sou tão boba. Ela olhou para ele, os grandes olhos castanhos inundados de uma vergonha tão pura que era quase dolorosa de se ver. Eu nem... Ela respirou fundo, trêmula. Eu nunca nem fui beijada, senhor Alcântara. A confissão pairou no ar, nua e chocante. Eu não sei nada sobre homens, ela continuou, a voz embargada pela vergonha. Eu leio livros e assisto filmes e eu sonho. É só isso. É só um caderno estúpido onde eu coloco coisas que eu não entendo. Eu nunca quis que ninguém visse, por favor. Ela o olhou, um desespero final em seu rosto. Por favor, não me demita. Eu preciso deste emprego. Eu juro que nunca mais... Eu vou queimar o diário. Breno ficou em silêncio. Ele a observou, não mais como um CEO avaliando uma ameaça, mas como um homem de 36 anos, experiente e cínico, olhando para algo que ele pensava não existir mais. Inocência genuína. Ele tinha lido as palavras dela e as interpretado através da lente de sua própria experiência. Manipulação. Mas ao ver a autora, ele viu a verdade. Ela não era uma golpista. Ela não era perigosa. Ela era apenas uma garota inexperiente e sonhadora que, de alguma forma, o havia escolhido como o centro de suas fantasias ingênuas. O desprezo que Vitória havia instilado nele desapareceu. Em seu lugar, surgiu uma confusão desconfortável. Naquele exato momento, o intercomunicador em sua mesa tocou. Um bip agudo que fez Ana Clara pular.
Sem pensar, Breno apertou o botão do viva-voz. A voz metálica de Vitória encheu a sala, impaciente e fria como gelo. Breno, já está feito? A carta de demissão dela está pronta? Ana Clara fechou os olhos. Uma nova onda de miséria a atingindo. Era o fim. Ela se agarrou à borda da mesa para se manter em pé. Breno olhou para Ana Clara, que estava pálida como um fantasma, esperando o golpe final. Ele ouviu a voz de sua irmã, tão certa de sua crueldade eficiente. Ele olhou para o diário floral na mesa, e num impulso que ele não conseguia explicar, ele tomou uma decisão. Ele se inclinou para o comunicador, mas antes de falar, ele desligou o viva-voz. Ana Clara não ouviu o que ele disse, mas viu a tensão em sua mandíbula. Não, ele disse ao telefone, sua voz baixa e definitiva. E não me interrompa mais. Ele desligou a chamada, cortando a comunicação com sua irmã. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de eletricidade. Ana Clara abriu os olhos, confusa. Breno não olhou para ela. Ele se virou de volta para a janela, passando a mão pelo cabelo perfeitamente cortado, um gesto de frustração contida. Ele se sentiu deslocado. Ele tinha acabado de desafiar sua irmã, sua principal aliada nos negócios, por causa de uma assistente que escrevia sonhos sobre ele. Senhorita Clara, ele disse a voz rouca. Sim, senhor. Ela respondeu, a voz trêmula. Pegue o seu diário. Ele gesticulou para a mesa, ainda de costas para ela. Com as mãos trêmulas, ela correu para a mesa e agarrou o livro, puxando-o contra o peito como se fosse um escudo que já havia falhado em protegê-la. Volte ao trabalho. Ana Clara piscou. Ela deve ter ouvido errado. O quê? Breno se virou, e pela primeira vez, a frieza em seus olhos havia se dissipado, substituída por algo que ela não conseguia identificar. Uma intensidade sombria. Eu disse, volte ao trabalho. Ele fez uma pausa. E Ana Clara, não traga mais esse tipo de coisa para o meu escritório. Sim, senhor. Claro, senhor. Sinto muito, senhor. Não vai acontecer de novo, eu juro. Ela gaguejou, recuando em direção à porta. Saia, ele disse, mais suavemente desta vez, mas ainda era uma ordem. Ela saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Breno ficou sozinho na sala vasta. Ele caminhou até sua cadeira de couro e se sentou, o que não fazia há horas. Ele tentou focar no terminal da Bloomberg em sua mesa, nos dados da fusão, mas sua mente não estava nos números, estava no rosto manchado de lágrimas de Ana Clara. Estava na confissão dela. Eu nunca nem fui beijada. Vitória estava errada. A garota não era uma ameaça. Breno se recostou na cadeira, um sentimento estranho e esquecido se agitando em seu peito. Ele tentou se lembrar do que havia lido no diário. As palavras que sua irmã havia chamado de delirantes. Ele me beijou como se eu fosse real. O CEO, o homem maduro e divorciado que pensava já ter visto de tudo, percebeu que a raiva havia sumido, mas outra coisa havia tomado seu lugar. Ele não conseguia parar de pensar nos detalhes que ela escreveu sobre ele. Ele havia dispensado Ana Clara, mas o estrago estava feito. A inocência dela, tão crua e real, o havia desarmado. E agora, perigosamente, o havia deixado intrigado. Os dias que se seguiram à confrontação na sala de Breno foram uma forma silenciosa de tortura. Ana Clara voltou à sua mesa, sentindo-se como um fantasma, com a pele em carne viva. Cada olhar em sua direção parecia um julgamento. Ela manteve o diário trancado em casa, enfiado no fundo de uma gaveta de meias, mas a vergonha viajava com ela, sentada em seu ombro como um peso. Breno mal olhava para ela. Ele havia retornado ao seu modo de CEO, distante, focado e impenetrável. Ele pedia seus relatórios através de e-mails curtos. Não havia mais aquela breve pausa em sua mesa pela manhã. Ana Clara disse a si mesma que era melhor assim. Era profissional, mas a frieza dele doía mais do que a raiva inicial. Pior ainda, era Vitória. A CFO não podia demiti-la. Breno havia deixado isso claro em sua breve e gelada conversa por telefone. Então, Vitória optou por uma morte por 1000 cortes. O antagonismo dela se intensificou, transformando-se de uma desconfiança passiva em uma campanha ativa de desgaste. Ana Clara, preciso dos relatórios de despesas dos últimos 5 anos, cruzados por departamento e auditados, para as 17 horas, ela dizia,
passando pela mesa de Ana sem parar. Ana Clara, a teleconferência com Xangai foi adiantada. Você tem 10 minutos para preparar o material de apoio, em mandarim. Ana Clara, organize o evento de caridade do conselho, todo ele. Não era apenas sobrecarregar Ana com trabalho, era sobrecarregá-la com trabalho impossível. E o maior teste estava por vir. A empresa estava nas garras de uma fusão multimilionária. Era o maior negócio da história da companhia. E Breno faria a apresentação final para os novos investidores em 48 horas. Seria o culminar de um ano de trabalho. A apresentação de slides de Breno precisava ser impecável, e ela dependia dos dados financeiros finais que apenas a CFO Vitória poderia fornecer. Ana Clara enviou 3 e-mails educados para o escritório de Vitória, solicitando os dados. Todos foram ignorados. Ela tentou ligar. A assistente de Vitória a informou que a senhora Alcântara está em reuniões financeiras. 24 horas antes da apresentação, o pânico começou a se instalar. Lucas parou em sua mesa, os olhos preocupados. Aninha, você está pálida como papel, ele sussurrou. O que aquela bruxa de gelo está fazendo com você? Eu não consigo os números para a apresentação de Breno. A reunião é amanhã às 10 e eu não tenho nada. Ele vai pensar que eu sou incompetente. Ele vai pensar que a irmã dele é o que ela é. Isso é sabotagem, Ana. É minha responsabilidade, Lucas. Eu tenho que conseguir. Finalmente, às 8 da noite, com o escritório quase deserto e Ana Clara com os olhos ardendo de tanto olhar para a tela, um e-mail chegou. Era de Vitória. Assunto: dados da fusão corpo. Ops, quase me esqueci. Seguem os arquivos brutos. Breno gosta de sua apresentação visualmente limpa, mas completa. Tenho certeza de que você dará conta. Boa noite. Ana Clara abriu o anexo. Não eram planilhas organizadas. Eram gigabytes de dados brutos, centenas de arquivos de contabilidade não filtrados. Era o trabalho de um mês para uma equipe de analistas, e ela tinha 14 horas. Vitória não queria que ela falhasse em conseguir os dados. Ela queria que Ana montasse a apresentação, trabalhasse a noite inteira e, exausta, falhasse espetacularmente na frente de Breno e dos investidores. Eu vou ficar, disse Lucas com firmeza. Não, disse Ana Clara, os olhos se firmando com uma nova determinação. A humilhação deu lugar à raiva. Isso é sobre mim. Ela quer me quebrar. Eu não vou deixar. Ela passou a noite em claro. O sol nasceu tingindo o horizonte de laranja e rosa, mas Ana Clara só via o brilho azul de seu monitor. Ela bebeu 6 xícaras de café preto. Às 7, com os olhos parecendo lixa, ela finalizou o último slide. Ela correu para o vestiário executivo, tomou o banho mais rápido de sua vida, prendeu o cabelo em um coque profissional e, com a mesma roupa do dia anterior levemente amassada, estava de pé na sala de conferências às 9h30, testando os projetores. A sala de conferências principal era conhecida como o Aquário. Era uma caixa de vidro no último andar, com vista para a cidade, visível para grande parte do escritório. Às 9h55, os investidores chegaram. Homens mais velhos em ternos caros que exalavam poder. Vitória chegou logo depois, impecável em um vestido azul marinho, o cabelo em seu coque perfeito. Ela lançou um olhar para Ana Clara, notando a palidez e as olheiras, e um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Às 10h em ponto, Breno entrou. Ele estava no modo CEO, carismático, focado e absolutamente no controle. Ele cumprimentou os investidores, sua voz ressoando com confiança. Ele passou por Ana Clara e fez uma pausa quase imperceptível. Ele notou a roupa amassada. Ele notou as olheiras. Ele também notou que a projeção estava pronta, os copos de água servidos e a sala perfeitamente preparada. Ele deu a ela um único e breve aceno de cabeça. Senhorita Clara. Era tudo o que ela precisava. A apresentação começou. Breno era magnético. Ana Clara, operando os slides com precisão robótica, sentiu um orgulho profissional apesar de sua exaustão. Ele estava usando os dados dela. Os gráficos que ela passou a noite criando estavam sendo elogiados. Como podem ver nesta projeção, Breno estava dizendo, apontando para um gráfico complexo que Ana havia finalizado às 5 da manhã, nosso crescimento não é apenas estável, é exponencial. Foi quando as portas de vidro da sala de conferências se abriram. A interrupção não foi sutil.
Juliana, a ex-esposa de Breno, entrou. Ela não estava vestida para negócios. Estava com um vestido de grife vermelho vibrante que era totalmente inadequado para o ambiente. Ela estava deslumbrante, ruiva, e tinha um sorriso que não alcançava seus olhos. Breno congelou. A sala inteira prendeu a respiração. Breno, querido, ela disse, a voz melosa cortando a tensão dos negócios. Desculpe interromper. Eu vim buscar a Luma. Breno havia trazido a filha por alguns minutos antes da reunião, e Juliana sabia exatamente o cronograma. Breno estava visivelmente tenso. Juliana, estou no meio da maior negociação da história desta empresa. A babá pode... Ah, mas Luma não quer ir embora. Ela interrompeu fazendo um biquinho falso. Você sabe como ela é. Ela só ouve você. Você pode vir acalmá-la? É rapidinho. Era uma demonstração de poder crua e brilhante. Na frente de seus novos parceiros de negócios, Juliana estava deixando claro que a vida pessoal dele, que ela ainda controlava, era mais importante que o império dele. Os investidores se mexeram desconfortavelmente. Vitória, por outro lado, observava a cena com interesse clínico. Breno estava prestes a pedir desculpas aos investidores quando Juliana se virou. Seu olhar varreu a sala e pousou em Ana Clara, que estava encolhida perto do laptop de apresentação, desejando poder desaparecer. Ah, disse Juliana, alto o suficiente para todos ouvirem. O veneno em sua voz era coberto por uma camada de falsa doçura. É você, a assistente que sonha acordada. O sangue de Ana Clara gelou. Sonha acordada. A farpa, tão específica, só poderia ter vindo de um lugar. Vitória. Juliana sorriu, saboreando o momento. Ela se aproximou da mesa de bebidas. Querida, ela disse diretamente para Ana Clara, você pode me trazer um café? Preto, sem açúcar. E depois que você terminar aqui com os slides, ela gesticulou com desdém. Você pode buscar a boneca da Luma no carro do meu ex-marido? A babá esqueceu. A humilhação foi total, absoluta. Na frente dos homens mais importantes da cidade, Juliana não a havia sujado com vinho. Ela a havia rebaixado de assistente executiva sênior a copeira e babá particular. Ana Clara ficou congelada, o rosto queimando de vergonha. Ela podia sentir o sorriso de Vitória sem nem mesmo olhar. Ela estava prestes a murmurar, sim, senhora, e fugir quando uma voz a parou. Não, a voz de Breno não era alta, mas cortou a sala como uma lâmina de gelo. Juliana se virou surpresa. O quê? Breno não olhou para os investidores. Ele olhou direto para sua ex-esposa. Juliana, minha reunião não acabou. Sua voz era fria, mortal. E esta... Ele gesticulou levemente na direção de Ana Clara. É a senhorita Ana Clara, minha assistente executiva, não a sua. Ele fez uma pausa. O silêncio era ensurdecedor. A porta. Juliana ficou lívida. O vermelho em seu vestido parecia competir com o rubor de raiva em seu rosto. Ser publicamente dispensada assim era algo que ela não esperava. Ela lançou um olhar assassino para Breno e depois para Ana Clara, antes de se virar e sair da sala com a pouca dignidade que lhe restava. Breno respirou fundo uma vez. Ele se virou para seus investidores. Minhas desculpas pela interrupção, senhores. Então ele se virou para Ana Clara. A sala inteira o observou. A garota pálida e exausta perto do projetor parecia ser o centro de tudo. A voz de Breno suavizou, mas foi alta o suficiente para todos ouvirem. Senhorita Clara, ignore a interrupção. Por favor, passe para o slide da projeção de lucros. Seu trabalho esta noite foi impecável. Ana Clara olhou para ele. Ele não estava apenas a defendendo, ele estava a elogiando, publicamente. Ele estava validando-a, validando seu trabalho de uma noite inteira, e humilhando Juliana e Vitória simultaneamente. Com a mão tremendo, ela apertou o botão. A apresentação continuou, e foi um sucesso retumbante. 2 horas depois, os investidores haviam saído, apertos de mão e sorrisos trocados. Vitória saiu logo atrás deles, o rosto uma máscara de fúria controlada. Ana Clara estava guardando o laptop, a adrenalina finalmente diminuindo, deixando-a à beira do colapso. Ana Clara. Era Breno. Ele estava sozinho na sala com ela. Ele havia tirado o paletó. Ela se virou. Sim, senhor Alcântara. Ele a chamou para sua sala particular,
adjacente à de conferências. Ele fechou a porta e o silêncio da sala de vidro foi substituído pelo silêncio abafado de seu escritório. A luz da tarde entrava, iluminando as partículas de poeira no ar. O que Juliana fez hoje, ele começou, a voz grave, foi inaceitável. O senhor não precisava me defender daquele jeito. Ela sussurrou sem saber para onde olhar. Sim, eu precisava, ele disse a voz baixa. Ele se aproximou. Ela não recuou. Ele parou a apenas alguns centímetros dela. Ele era tão mais alto. E o que você fez? Preparar aquela apresentação sozinha durante a noite sob esse tipo de pressão? Ele ergueu a mão como se fosse tocar seu rosto, mas parou. Foi extraordinário. Ana Clara ergueu os olhos. Ele não estava olhando para ela como um chefe. A frieza havia desaparecido, e aquela intensidade sombria que ela viu dias atrás estava de volta, mais forte. A linha entre chefe e homem estava se dissolvendo, bem ali, no silêncio de seu escritório. Vá para casa, Ana, ele disse, a voz rouca. Descanse. Mas seus olhos fixos nos dela não a estavam dispensando. Eles a estavam vendo. Pela primeira vez, eles a estavam vendo de verdade. A semana que se seguiu à reunião dos investidores foi surreal. Ana Clara tirou os 2 dias de folga que Breno lhe ordenara e dormiu por 24 horas seguidas. Quando voltou ao escritório na segunda-feira, algo havia mudado. O ar no 50º andar estava diferente. Vitória mal saía de sua sala. Quando o fazia, seus olhos passavam por Breno e por Ana Clara com uma frieza que beirava o desprezo. Ela se comunicava estritamente por e-mails curtos e formais. A aliança entre os irmãos Alcântara estava visivelmente fraturada. Lucas, por outro lado, estava eufórico. Minha amiga, ele sussurrou aparecendo na baia dela com um café. Você não só sobreviveu à bruxa de gelo, como fez o grande chefe colocar ela e a ex-bruxa no lugar delas. Você agora é uma lenda no departamento de design. Nós te aplaudimos de pé. Ana corou. Eu não fiz nada. Eu só fiz o meu trabalho. E como? Ele riu. Mas sério, Aninha. Cuidado. Você mexeu em 2 vespeiros de uma vez. Ela sabia que ele tinha razão. Mas o que mais a desestabilizava era Breno. A distância profissional havia retornado, mas era uma distância diferente. Era forçada. Havia uma consciência aguda entre eles agora. Quando ele passava por sua mesa, seus olhos se demoravam nela por um segundo a mais. Ele se pegava criando desculpas para falar com ela. Uma pergunta sobre um relatório que ele já sabia a resposta. Um pedido para reorganizar uma agenda que já estava perfeita. E ela, por sua vez, sentia o rosto esquentar toda vez que ele estava perto. O momento em seu escritório, quando ele quase tocou seu rosto, estava gravado em sua memória. A linha entre chefe e homem não estava mais borrada. Ela estava sendo ativamente redesenhada. A situação atingiu seu ponto de inflexão na quarta-feira. Breno estava se preparando para uma reunião de acompanhamento crucial com os mesmos investidores da fusão. Era a assinatura final. Ele estava em sua sala, revisando os números com uma intensidade feroz, quando seu celular particular tocou. Ana Clara, organizando os papéis em sua mesa, o viu atender. Ela viu a mudança em sua postura, a irritação, depois a frustração. Ele passou a mão pelo rosto, a voz baixa e tensa. Ela está com febre? Não, eu entendo. Claro, fique com ele. Não, não se desculpe. Eu dou um jeito. Ele desligou, olhando para o telefone com pura exasperação. Ele olhou para o relógio. Os investidores chegariam em 1 hora. Ele pegou o intercomunicador. Vitória, preciso de você. A resposta foi imediata e fria. Estou em uma auditoria de emergência. Não posso sair. Breno fechou os olhos. Um não de Vitória era algo inédito. Ele sabia que era uma retaliação. Ele estava sozinho. Ele olhou através do vidro de sua sala, seus olhos pousando em Ana Clara. Ela estava concentrada em seu trabalho, a luz do monitor iluminando a curva de sua bochecha, eficiente, calma, confiável. A imagem dela rindo com Luma dias antes invadiu sua mente. Ele apertou o intercomunicador novamente. Ana Clara, pode vir à minha sala, por favor? Ela entrou, a curiosidade em seus olhos. Sim, senhor. Breno sentiu-se estranhamente desajeitado. Ele era um homem que comandava salas de reuniões, mas ali estava, prestes a pedir um favor profundamente pessoal.
Eu tenho um problema, ele disse, levantando-se. A babá de Luma teve uma emergência familiar. Minha filha está na recepção. Eu tenho esta reunião em 1 hora e não posso adiá-la. E Vitória... Ele hesitou. Vitória não está disponível. Ele parou, olhando para ela. Eu sei que isso está muito, muito além das suas funções. É inapropriado pedir. Mas eu não tenho mais ninguém em quem eu confie. A sinceridade em sua voz a atingiu. Ele confiava nela. Depois do diário, depois de tudo. Claro, Sr. Alcântara, ela disse sem hesitar. O pânico nos olhos dele foi substituído por um alívio tão profundo que foi quase tangível. Eu adoraria. Onde ela pode ficar? Na minha sala interna, ele disse, apontando para uma porta discreta em seu escritório. Tem uma televisão, um sofá, só por 2 horas. Ele procurou as palavras. Obrigado, Ana. Não há de quê. Luma estava na recepção, segurando sua boneca, parecendo pequena e perdida no vasto lobby de mármore. Quando viu Ana Clara, um pequeno sorriso surgiu. Oi, moça dos desenhos. Oi, Luma. Quer vir desenhar de novo? 2 horas se passaram. Breno estava na sala de conferências, fechando o maior negócio de sua carreira. Mas na sala ao lado, um tipo diferente de mágica acontecia. Ana Clara, sabendo que não havia brinquedos, havia improvisado. Ela pegou blocos de post-it coloridos de seu material de escritório e algumas canetas. Vamos construir uma cidade no tapete? Ela sugeriu. Logo, o tapete persa de milhares de dólares da sala interna de Breno estava coberto de casas amarelas e árvores verdes de papel. Ana tinha um jeito natural com crianças, uma paciência gentil que vinha de sua própria natureza quieta. Ela não tentou ser uma babá. Ela foi uma cúmplice. Elas estavam sentadas no chão, rindo, enquanto Ana tentava desenhar um dragão roxo a pedido de Luma, quando a reunião de Breno terminou. Ele voltou para sua suíte, a adrenalina dos negócios ainda correndo em suas veias. Ele esperava encontrar Luma quieta assistindo TV. Em vez disso, ele ouviu algo raro, o som cristalino da risada de sua filha vindo de sua sala interna. Ele parou na porta, sem ser visto. A cena o atingiu no peito com a força de um soco. Ana Clara estava sentada de pernas cruzadas no chão, seu coque profissional havia se desfeito parcialmente e mechas de seu longo cabelo castanho caíam em seus ombros. Ela estava rindo, o rosto iluminado de uma forma que ele nunca tinha visto. E Luma estava ao seu lado, tagarelando feliz, mostrando a Ana um desenho. Elas estavam envoltas em uma bolha de calor doméstico, bem ali, no coração de seu império estéril. A visão de sua filha tão feliz e segura com Ana mexeu com algo profundo dentro de Breno. A mulher à sua frente não era a assistente vulnerável que chorou em sua sala, nem a funcionária exausta na reunião. Era alguém real, vibrante e incrivelmente bela. Papai! Luma finalmente o viu correndo para abraçar suas pernas. Olha! A Ana fez um castelo de papel e um dragão roxo que cospe fogo. Ana Clara levantou-se de um pulo, o rosto ficando vermelho vivo. Ela tentou freneticamente arrumar o cabelo e alisar a saia. Senhor Alcântara, desculpe, nós fizemos uma bagunça no tapete. Ela foi muito boazinha. Breno apenas olhou para ela, a intensidade em seus olhos fazendo o coração dela disparar. Não, ele disse a voz rouca, está perfeito. Naquela tarde, enquanto Ana Clara arrumava sua mesa para ir embora, ele se aproximou. Ana. Ela congelou. Ele nunca a chamava de Ana. Sim, senhor. O sucesso da fusão hoje, ele só foi possível por causa do trabalho que você fez naquela apresentação. E por hoje, você salvou o dia, em mais de um sentido. Eu só fico feliz em ajudar. Eu gostaria de agradecer adequadamente, ele disse, e pela primeira vez o poderoso Breno Alcântara parecia nervoso. Haverá muito trabalho de acompanhamento. Eu gostaria de discutir os próximos passos da fusão. Fora do escritório, um jantar de negócios. Esta noite, só nós dois. O coração de Ana Clara parou e depois disparou. Um jantar de negócios. Só eles dois. Ela não era ingênua. Ela sabia o que aquilo significava. Um jantar de negócios? Ela repetiu, a voz fraca. Sim, ele disse formalmente, embora seus olhos dissessem o contrário. Em um restaurante discreto, o La Sorte, às 8.
É essencial que alinhemos a estratégia. A desculpa era frágil, mas era a única que eles tinham. Eu mando um carro buscar você. O La Sorte era o oposto do escritório. Era pequeno, iluminado por velas e incrivelmente íntimo. Ana Clara usou o melhor vestido que tinha, um simples preto de seda que ela comprou em uma liquidação, mas que realçava sua figura esguia. Ele já estava lá, em uma mesa no canto, e ele não estava de terno. Usava calças escuras e um suéter de cachemira azul marinho que fazia seus olhos parecerem mais escuros. Ele parecia mais jovem, mais acessível. Ele parecia o homem do sonho dela. Eles tentaram falar de trabalho, por cerca de 5 minutos, e a integração do sistema da CFO. Ela começou. Ana, ele a interrompeu, a voz baixa. Ele pousou a taça de vinho. Eu menti. Isso não é sobre a fusão. Ela prendeu a respiração olhando para ele por cima da vela. Quer dizer, eu estou grato pelo seu trabalho, ele continuou. Mas a verdade é que eu queria ver você. Longe de Vitória, longe dos relatórios, longe de tudo. Eles conversaram. De verdade. Ele perguntou sobre sua família, sobre a faculdade. Ela perguntou sobre Luma. Ele falou sobre a solidão de estar no topo. Ela falou sobre a solidão de ser invisível. A química entre eles não era uma explosão. Era um calor lento e profundo, uma atração magnética que ambos tentaram ignorar por semanas. Quando o carro a deixou na porta de seu modesto prédio, uma garoa fina começava a cair, fazendo as luzes da rua brilharem. Eles saíram do carro e ficaram sob o pequeno toldo da entrada. Nenhum deles queria que a noite acabasse. Eu tive uma noite maravilhosa, Breno, ela disse, finalmente usando o primeiro nome dele fora do escritório. Ana, ele disse, a voz grave. Ele deu um passo em direção a ela, fechando o espaço entre eles. O cheiro dele, amadeirado e masculino, a envolveu. Eu não deveria estar fazendo isso. Eu sou seu chefe. Minha vida pessoal é complicada. Eu sou mais velho que você. Eu não sou tão frágil quanto o senhor pensa. Ela sussurrou, olhando para os lábios dele. Eu sei que não, ele respondeu. Ele levantou a mão. E desta vez, ele não parou. Seu polegar roçou a bochecha dela, exatamente como no sonho. Mas a sensação era 1000 vezes mais elétrica. Ana, ele murmurou o nome dela como uma oração, e ele a beijou. Sua mente imediatamente comparou com a fantasia. O sonho havia sido terno, uma promessa gentil. A realidade era fogo. O beijo não foi gentil. Foi faminto. Foi o beijo de um homem que não sentia algo real há anos. Ele a puxou pela cintura, colando o corpo dela ao seu, sua outra mão segurando seu rosto. Foi profundo, possessivo, e tirou o fôlego dela. Ana, que nunca tinha sido beijada, não teve tempo de pensar. Ela só teve tempo de sentir. Mas então, Breno pareceu sentir a inexperiência dela, a forma como ela congelou por 1 milésimo de segundo. A fome em seu beijo diminuiu, dando lugar a uma ternura avassaladora. Ele diminuiu o ritmo, guiando-a, mostrando-lhe. Foi uma mistura inebriante de desejo maduro e descoberta inocente. Ele se afastou lentamente, ambos ofegantes, a testa colada na dela. A garoa agora era uma chuva constante ao redor deles, isolando-os do mundo. Ele olhou nos olhos dela, o CEO desaparecido, o homem totalmente presente. Isso, ele disse, a voz rouca, tentando encontrar seu equilíbrio. Isso muda tudo. Isso muda tudo. A frase de Breno, dita na chuva, foi uma promessa, e nos dias seguintes, tudo realmente mudou. O relacionamento deles, embora mantido em segredo absoluto, era um fogo silencioso. Para Ana Clara, era a descoberta de um mundo novo. Para Breno, era como respirar ar puro pela primeira vez em anos. Mas um segredo daquela magnitude, entre o CEO e sua assistente, não fica escondido por muito tempo no aquário do 50º andar. Os olhares trocados eram longos demais. As portas fechadas para reuniões de estratégia tornaram-se frequentes. O sorriso que Breno dava a Ana, um sorriso suave que ninguém jamais via, foi notado. Vitória e Juliana notaram. Elas haviam perdido o controle. A defesa de Breno na reunião e o subsequente distanciamento dele de Vitória foram apenas o começo. Agora, o romance era o tópico abafado do escritório. Ele está fraco, Vitória disse a Juliana, em um encontro tenso em um café longe da empresa.
Ele está apaixonado, Juliana zombou, mexendo seu café. É a mesma coisa. Aquela ratinha de biblioteca conseguiu o que queria. Você a subestimou. Eu subestimei a tolice do meu irmão, Vitória retrucou, a voz gelada. Ele está colocando o império em risco por causa de uma fantasia de secretária. Ela vai destruí-lo, assim como você quase fez. Eu não destruí nada, Juliana disse, estreitando os olhos. Eu apenas peguei o que era meu por direito. E é exatamente sobre o direito de Luma que você deveria estar pensando. Se essa garota se casar com ele, o futuro da minha filha fica comprometido. Vitória viu sua abertura. É por isso que estou aqui. Precisamos de um golpe final. Algo que o faça enxergá-la pelo que ela é. Uma ameaça. E como? Você, disse Vitória, inclinando-se. Ainda tem acesso ao servidor de arquivos legado, graças àquela brecha estúpida no seu acordo de divórcio que meus advogados nunca conseguiram fechar. Juliana sorriu. Eu disse que seria útil um dia. Eu vou te dizer exatamente qual pasta abrir e para qual concorrente enviar as informações da fusão. Vitória explicou, o plano já formado em sua mente calculista. E eu vou garantir que, quando o fizermos, todas as impressões digitais levem direto para a nova favorita dele. O plano foi executado com uma precisão cruel. Na terça-feira, enquanto Breno e Ana Clara estavam em um almoço de negócios prolongado, Juliana usou seu acesso remoto. Em paralelo, Vitória, como CFO com privilégios de administrador, usou suas habilidades para mascarar o acesso de Juliana e plantar logs de acesso falsos, fazendo parecer que o vazamento havia partido de um único computador, o de Ana Clara. A bomba explodiu na quarta-feira. O concorrente, de posse dos detalhes da fusão, fez uma contra-oferta pública, citando dados que só poderiam ter vindo de dentro da empresa. O acordo bilionário congelou. O mercado reagiu violentamente. Em questão de horas, milhões em valor de mercado haviam evaporado. Uma reunião de emergência do conselho foi convocada. Breno estava lívido, andando de um lado para o outro na sala de conferências. Eu quero saber quem foi, ele rosnou. Agora. Nós já sabemos, disse Vitória calma e fria. Ela estava acompanhada de Juliana, que parecia palidamente chocada. Chamei o chefe de TI forense assim que soube. O chefe de TI, parecendo aterrorizado, colocou os dados na tela. Senhor Alcântara, o vazamento veio de dentro da rede, especificamente de um terminal no andar executivo. Breno parou. De quem? Vitória respondeu antes que o homem pudesse. O computador está registrado para Ana Clara. O login e a senha dela foram usados para acessar os arquivos ontem, exatamente às 13h15, o mesmo horário em que ela não estava em sua mesa. Breno olhou para a tela. Os registros eram claros. A evidência digital era irrefutável. Não pode ser, ele disse, mas a dúvida já estava lá. Faz todo o sentido, Breno. Juliana interveio, a voz trêmula de falsa traição. Ela o seduziu. Conseguiu sua confiança. Ela me humilhou. Humilhou sua irmã. Ela fez tudo isso para conseguir acesso e vender você. Ela é uma espiã. O mundo de Breno desabou. Cada momento de ternura, o beijo na chuva, a risada dela com Luma, tudo pareceu uma farsa. Ele se sentiu um idiota, um tolo cego pela inocência dela, a mesma inocência que ele havia defendido. Ele olhou para Vitória, que o encarava com uma tristeza calculada. Eu tentei te avisar, irmão. Eu tentei te salvar dela. Breno sentiu o sangue gelar. Ele havia sido enganado. E a dor da traição era 1000 vezes pior do que qualquer perda financeira. Ele saiu da sala de reuniões, sua expressão tão mortal que os funcionários recuavam de seu caminho. Ele apertou o intercomunicador em sua sala, a voz irreconhecível. Ana Clara, minha sala, agora. Ela entrou minutos depois com um sorriso suave nos lábios, um brilho nos olhos que era apenas para ele. Breno, o que houve? Você parece... Senhor Alcântara. Ele a cortou. A frieza em sua voz fez o sorriso dela desaparecer. Ele estava de costas para ela, olhando para a cidade que ele quase perdeu. O que você fez? Ele perguntou, a voz baixa e cheia de uma dor contida. O quê? Eu não... Breno, você está me assustando. Ele se virou e o homem que a beijou na chuva havia desaparecido. No lugar dele estava um estranho gelado, os olhos mortos. Eu li seu diário, ele disse, a voz subindo.
E achei que você era inocente. Achei que você era pura, diferente de tudo que eu conhecia. Eu sou. Ela disse, o pânico crescendo em sua voz. Você é uma mentirosa, ele rugiu, fazendo-a dar um passo para trás. Você é pior do que ela. Juliana pelo menos foi honesta em sua ganância. Você usou sua falsa inocência. Você usou minha filha. Você usou a mim. Eu não sei do que você está falando. Ela chorou, lágrimas de confusão e medo brotando. Espionagem corporativa. Ele cuspiu a palavra. Você vazou os dados da fusão, Ana. Os registros não mentem. Você estava me vendendo o tempo todo. Não, Breno, eu nunca. Cale a boca, ele ordenou. Pegue suas coisas. Você está demitida por justa causa. A segurança vai escoltá-la para fora. Se você tentar entrar em contato comigo ou com qualquer pessoa desta empresa, eu vou processá-la até você não ter mais nada. Breno, por favor, ela implorou, estendendo a mão para ele. Eu te amo. Eu nunca faria isso. Ele recuou como se o toque dela queimasse. O amor? Era isso que você chamava? Saia da minha sala. Ana Clara olhou para o homem que amava, vendo apenas ódio em seus olhos. Ela estava destruída, humilhada e, o pior de tudo, sem a menor ideia de como ou por que aquilo tinha acontecido. Ana Clara foi escoltada para fora do prédio por 2 seguranças, seu rosto pálido e manchado de lágrimas. Ela não tinha para onde ir. Seus pertences pessoais foram colocados em uma caixa de papelão. Ela estava desempregada, humilhada e com o coração partido pela traição do homem que amava. Ela acabou no pequeno apartamento de Lucas, sentada em seu sofá colorido, em estado de choque. Uma espiã. Lucas andava de um lado para o outro furioso. Você, uma espiã corporativa? Aninha, você mal sabe fazer uma tabela dinâmica sem me perguntar. Elas armaram para você, Vitória e Juliana, aquelas 2 víboras. Ele acreditou nelas. Ana sussurrou, a voz quebrada. Ele me odeia. Ele é um tolo, Lucas rosnou. Mas eu não. Lucas, o amigo leal, não aceitou a história. Enquanto Ana passava os 2 dias seguintes em uma névoa de dor, Lucas agiu. Ele não tinha acesso forense, mas tinha algo melhor. Charme, acesso ao departamento de TI e conhecimento da rotina de todos. Ei, Beto, ele disse casualmente a um técnico de TI na Copa. Estranho o que aconteceu com a Ana, né? Tão quietinha. Fiquei curioso. Como eles pegaram ela tão rápido? Logs, cara, disse o técnico baixando a voz. Login dela, terça-feira passada, 14h10, direto no servidor da fusão. Coisa de amador. Lucas congelou. Terça-feira, 14h10. Sim, por quê? Nada, disse Lucas, o coração disparado. Ele se lembrou daquela terça-feira. Ele tinha mandado uma mensagem para Ana e ela respondeu com uma foto de um termômetro. Ele correu para seu computador, vasculhou seu histórico de mensagens. Lá estava. Ana, terça-feira, 14h12. Amigo, estou morrendo. 39 graus de febre. Me cobre com a Vitória, por favor. Lucas, terça-feira, 14h13. Pode deixar. Se cuida. Ela não estava no escritório. Ela estava em casa, doente. A prova estava ali. Lucas não marcou reunião. Ele pegou o elevador até o 50º andar. Ele passou pela nova secretária temporária e irrompeu pela porta de Breno sem bater. Saia da minha sala, Breno disse, a voz morta. Ele não dormia há 2 dias, sua raiva inicial dando lugar a uma dor surda e a uma dúvida corrosiva. Não, Lucas disse, jogando seu celular na mesa de Breno. Leia as mensagens. Terça-feira, 14h12, o horário exato em que Vitória disse que Ana roubou os dados. Breno olhou para o celular. Ele leu as mensagens, a foto do termômetro, o pedido de Ana, a confirmação de que ela estava em casa. O mundo de Breno, que havia desabado com a traição, agora se inverteu. A dor da traição de Ana foi substituída pela certeza sufocante de que ele havia sido enganado por sua própria família. Ele havia destruído a mulher que amava. Saia, Breno disse a Lucas, mas desta vez sua voz estava embargada. Traga ela de volta. Lucas disse, antes de se virar e sair. Naquela mesma hora, Breno contratou a melhor empresa de investigação forense privada da cidade. Ele queria a verdade, não importasse o quão feia fosse. O relatório chegou uma semana depois. Era brutal e claro. O vazamento não veio do computador de Ana.
Ele veio de um acesso IP externo, usando as credenciais de divórcio de Juliana, há muito esquecidas. Que o relatório também mostrou um segundo acesso minutos depois. O de Vitória, como administradora, apagando os rastros de Juliana e plantando os logs falsos que incriminavam Ana Clara. Breno chamou Vitória à sua sala. Ele não gritou. Ele estava calmo, e essa calma era aterrorizante. O relatório estava sobre a mesa entre eles. Eu contratei uma equipe, ele disse. Eu sei de tudo. O acesso da Juliana, a sua manipulação dos logs. O rosto impecável de Vitória finalmente se partiu. Ela tentou negar, mas os dados eram irrefutáveis. Ela desmoronou, lágrimas de raiva e medo correndo pelo rosto. Eu fiz para te salvar, ela gritou. Ela é fraca. Ela ia te destruir, Breno. Eu salvei esta família. Eu salvei este império do seu sentimentalismo idiota. Você destruiu a família, Breno disse, a voz vazia de emoção. Você usou minha ex-mulher para incriminar uma inocente. Tudo por controle. A empresa... Você pode ficar com sua parte, mas você nunca mais vai se sentar nesta sala. Você está fora, Vitória. Para sempre. Ele a observou sair, uma mulher quebrada pela própria amargura. Mas ele não sentiu alívio. Ele tinha apenas mais uma coisa a fazer: consertar o maior erro de sua vida. Ele dirigiu até o bairro simples de Ana Clara. A garoa daquela noite estava de volta, como se o céu também se lembrasse do primeiro beijo deles. Ele parou na frente do prédio modesto dela e subiu as escadas, o coração de CEO bilionário batendo como o de um adolescente assustado. Ela atendeu a porta. Ela estava mais magra, os olhos fundos e vermelhos, mas havia uma nova força neles, uma força fria. O que você quer? Ela perguntou, a voz sem emoção. Ana, ele disse, a voz falhando. O homem que comandava milhares de pessoas não conseguia encontrar as palavras. Ana, eu fui um tolo. Sim, você foi, ela disse, começando a fechar a porta. Ele colocou a mão na porta, impedindo-a. Por favor, eu sei de tudo. Eu sei que não foi você. Foi a Vitória e a Juliana. Que elas armaram. Ele explicou tudo ali no corredor mal iluminado. A investigação, a confissão da irmã, a traição que era dele, não dela. Eu li sua fantasia em um diário e te julguei. Ele disse, lágrimas brotando em seus próprios olhos, algo que ele não fazia desde criança. Eu te acusei das piores coisas porque eu não podia acreditar que alguém tão boa pudesse ser real. Mas a verdade é que eu é que vivo num pesadelo sem você. Ana Clara o observou, vendo a arrogância do CEO totalmente desfeita, deixando apenas o homem arrependido. As lágrimas que ela segurava há dias finalmente caíram, mas eram lágrimas de alívio, de dor sendo lavada. Eu te amei tanto, ela sussurrou. Eu te amo agora. Ele respondeu, a voz quebrando. Eu nunca parei. Ana, me perdoe. Por favor. Ela não disse nada. Ela apenas se moveu para o lado, deixando-o entrar. Ele a puxou para seus braços, enterrando o rosto em seus cabelos, e ela se agarrou a ele. O beijo que se seguiu não foi de descoberta, nem de fome. Foi um beijo de redenção. Um beijo que pedia perdão e prometia um futuro. 6 meses depois, o sol da tarde entrava pelas janelas de uma casa de campo. Luma, agora com 5 anos, corria no jardim, rindo, atrás de um cachorro. Na varanda, Ana Clara estava sentada em uma mesa de desenho, seu laptop aberto. Ela havia recusado a oferta de Breno para voltar à empresa. Em vez disso, com suas próprias economias e um pequeno empréstimo, ela abriu seu próprio negócio de design gráfico e estava prosperando. Breno saiu da casa, segurando 2 canecas de café. Ele parou observando-a. Ela estava concentrada, linda e em paz. Em sua outra mão ele segurava uma caderneta de capa floral. Eu ainda guardo isso, ele disse, sentando-se ao lado dela e colocando o diário na mesa. Ana Clara sorriu, fechando o laptop. Eu não preciso mais dele. Meus sonhos agora são reais. Breno pegou a mão dela. Eu também não. Ele se inclinou e a beijou. Um beijo suave e cheio de certeza, enquanto Luma ria ao fundo. O diário permaneceu fechado. Um lembrete de como a fantasia mais secreta havia se tornado a realidade mais difícil e, enfim, a mais feliz. E assim termina a história de Ana Clara, Breno e um diário que mudou tudo aqui no nosso canal.
E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você torceu por esse final feliz, não perca nenhuma das nossas próximas narrativas emocionantes. Então não se esqueça, inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.